estávamos aí falando que o curtailment é data-driven, né? Como o Donato estava falando, a gente precisa de muitas informações, né, para a gente conseguir analisar o curtailment, tanto para a gente calcular ali o impacto no sistema, o impacto em todas as usinas, como para a gente também avaliar padrões e comportamentos. Então, a gente precisa aí montar uma base de dados bem grande, né, com o histórico de cortes, de todas as usinas. Essas informações elas são disponibilizadas de meia em meia hora para cada uma das usinas. Né? Isso é só a parte de corte, né? Quando a gente vai analisar padrões e comparar com outras informações, essa base ela é ainda mais ampliada, né? Então aí a gente tem um relatório, né, um radar que a gente depois de organizar, né, e capturar essas informações aí de forma automática e diariamente a gente consolida isso daí numa estrutura e monta um relatório com essas informações. E a gente consegue fazer várias análises, né, para a gente mostrar essa evolução, tanto de uma forma geral ali no Brasil, quanto a gente analisando usina por usina, né. Então aí o Donato está mostrando qual que foi a evolução mensal dos cortes de geração, desde o comecinho ali de outubro de 2021, quando a gente teve a disponibilização desses dados, né, começou a ter a disponibilização desses dados para as eólicas, para as solares a gente tem essas informações só a partir de abril de 2024, e a gente consolidou todas essas informações e consegue ver aí esse histórico, né? Então, dá para a gente ver que o corte, a gente imaginava que o corte era alto em 2022, depois que veio 2023 e 2024, a gente viu que ele nem era alto, né? A partir de 2023, o corte de razão energética já começou a ter bastante relevância, né? Ali em maio, junho, julho. E aí a gente teve o evento ali do corte de carga ali generalizado no Brasil em agosto de 2023, né? Uma mudança de política de operação do ONS, aumento dos cortes de confiabilidade, né? Que é a barrinha laranja. Em setembro de 2023, o ONS teve uma política ainda mais agressiva, né? Então o corte foi muito mais alto. Depois, em outubro, ele voltou um pouco com a utilização da capacidade de exportação do Nordeste. O corte reduziu um pouco ali em 2023 e começo de 2024, mas ali no mês de 2024 a gente teve de novo aí esse aumento bem grande ali dos cortes de confiabilidade de razão energética, né? E aí a gente já vê ali no comecinho de 2025, né, os cortes de razão elétrica aí com bastante volume, né? Aí os cortes de razão elétrica eles estão relacionados com a disponibilidade de equipamento e essa disponibilidade ela está relacionada ali com os bipolos ali de Belo Monte, né? Dá para ver por Então, estado também, né, Everton? Se quiser filtrar. isso. A gente consegue fazer essa análise por estado, por ponto de conexão, e aí a gente avalia todo o histórico dos cortes, o que está acontecendo ali em cada um desses filtros, né? Avaliar por conjunto, né? Então, tudo isso daí a gente consegue fazer essa análise nessas quebras aí com base nas informações que a gente tem ali no dashboard, né? A gente, como mostra ali embaixo, ele está atualizado ali ao vivo. Acho que a última atualização foi feita hoje, né? Então todo dia a gente atualiza automaticamente essas informações, capturando os dados aí em todas as bases, né? Basicamente no NS e disponibilizando essas informações. Então esse relatório a gente mostra a evolução. Outro ponto importante, né, que para a gente fazer o cálculo do corte, né, tanto de uma forma geral ali, e quanto a metodologia que o INS utiliza, né, para calcular o corte que vira ressarcimento no final, tudo isso daí depende de informações das empresas, né? Então, se você envia uma informação errada para o INS, né, ele vai calcular um corte de uma forma errada, né? Então, por exemplo, para ele calcular quanto que uma usina deveria, já apresentamos isso em outros aulões aqui, né? Mas para ele calcular quanto que uma usina foi cortada, uma usina, por exemplo, solar, ele precisa saber no momento em que teve o corte da usina qual que é a irradiação que a usina tinha, né? Então, ele vai usar aquela irradiação para estimar quanto que a usina deveria estar gerando se não tivesse corte, né? Que ele chama de geração de referência. Se a usina disponibiliza informação para o ONS errada, por exemplo, que ela não teve nenhuma irradiação naquele momento, o ONS vai estimar que a usina não deveria ter nenhuma geração naquele momento, então ela não foi cortada, né? Isso daí acaba impactando essa avaliação ali dos cortes das usinas. Isso é só um dos fatores. A gente tem outras informações que são utilizadas aí para calcular o corte, né? Como a própria geração real da usina, como a disponibilidade, e outras informações, né? Quando a gente vai fazer essa avaliação, né? Então a gente está mostrando isso nesse quadro.
Quando a gente vai calcular qual que é o corte total que a gente teve nesse período ali de 2021 até 2024, nessas usinas, a gente vê que teria um impacto ali de 7,9 milhões de megawatt-hora, né, considerando o total. Porém, quando a gente vai vendo essa indisponibilidade das informações enviadas ali pelas usinas para o ONS e também a forma como as usinas operam, né, não ficando ali às vezes próximo da limitação que o ONS passa, a gente vê que um corte de 7,9 milhões de megawatt-hora acaba se tornando um corte de 5,38 milhões ali para o ONS. Né? Então, essa diferença ali de impacto real nas usinas e impacto que o ONS avalia, né, é bem grande. Né? Isso daí é bem relevante, né, na visualização dos cortes e também ali no futuro ressarcimento, né, dependendo da evolução aí dos processos que a gente tem correndo hoje aí nas diferentes esferas, né? Então, quando a gente fala em impacto em reais, né, aí a tabelinha de baixo de 544 milhões passaria para 371 milhões, então quase 200 milhões de impacto. Aqui é interessante, né, porque a gente consegue ver quanto valem os dados, né? A hora que a Ex- gente soma no histórico tudo de eólica e de solar, a gente vê uma diferença de 2 bilhões de reais, né, entre dados da visão do INS e dados da visão dos agentes, né? É muito valor para o dado. Perfeito. Então, aí vamos passar para o próximo, né? Quando a gente vai olhar padrões, né? O que que tem acontecido aí com os cortes, né? Então, a gente tem visto um padrão nítido e de uma forma geral, né, esse padrão se repete, né? No primeiro quadrinho à esquerda superior, a gente vê o corte por dia de semana, né? Então, o 1 é segunda, o 2 é terça, né? Então, aí o 6 é sábado, o 7 é domingo. A gente vê que os cortes de confiabilidade, eles acontecem praticamente todos os dias da semana, até reduzem um pouquinho no fim de semana. Os cortes de razão elétrica, né, que é o verdinho, eles são menores, né, mas acontecem nos dias de semana e aumentam um pouco no fim de semana. Agora, os cortes de razão energética, que eles estão relacionados com a falta de carga no sistema ou com excesso de geração, eles estão bem concentrados ali nos sábados e domingos, principalmente nos domingos, né? Então, no domingo, quando você tem uma queda da carga, né, e a geração não para, né, principalmente das usinas renováveis, a gente tem essa sobra e aí o ONS tem realizado esses cortes, né? Nos outros quadros, né, só voltando um pouquinho, Renato, nos outros quadros a gente mostra o padrão horário, né, aí do corte de confiabilidade superior à direita e do corte de razão elétrica e de energética nos dois de baixo, né? A gente vê que o pico de corte, em geral, ele é no pico de maior geração solar, né? Tá ali entre as 10 horas da manhã, entre as 9 e meio-dia, né? Isso para os três tipos de corte, mas para o corte de razão energética é o que é o bem mais concentrado. Praticamente todos os cortes ali estão relacionados com a geração solar e tem até, inclusive, o shape bem parecido, né? Os cortes de confiabilidade de razão elétrica às vezes acontecem também ali nos períodos de final de dia. Quando a gente vai falar sobre localização dos cortes, né, a gente vê, e aí está mostrando um período mais amplo, desde 2021 até o final, até o comecinho ali de fevereiro de 2025, a gente vê que tem uma concentração dos cortes no Nordeste, e até em algumas regiões tem mais corte do que outras ali no Nordeste, né? A gente vê ali, por exemplo, no Ceará, no Rio Grande do Norte, a gente tem uma concentração um pouco maior e ali na Bahia também uma concentração um pouco maior dos cortes. Essa concentração ela vai mudando ao longo do tempo, de acordo ali com as linhas que estão entrando e onde que estão os maiores gargalos, mas de uma forma geral o Nordeste concentra mais corte do que o Sul. Isso daí a gente está olhando os cortes totais, né? Quando a gente vai olhar o corte por segmento, né? Corte de razão energética, de confiabilidade de razão elétrica, e aí a gente está com essa foto até o meio de 2024, a gente vê que os cortes de razão energética eles são mais pulverizados, né? Então mais distribuídos. De certa forma, o INS acaba dividido entre todas as usinas do Brasil. E os cortes de confiabilidade, não, né? Ele vai alocar exatamente ali nas regiões que estão tendo maior problema ali de fluxo, né? Então, nesse período aí que a gente selecionou, a gente vê que a maior parte dos cortes estavam concentrados ali realmente no Ceará, no Rio Grande do Norte, né? E os cortes de razão elétrica também, né? Eles também estão relacionados com essa capacidade de escoamento e com a disponibilidade de equipamento. Então, a gente vai ter mais concentração de corte ali também no Rio Grande do Norte e Ceará, e aparece alguns cortes ali na Bahia. Desenvolveu o que a gente chamou de radar Volt, de cortes de geração renovável. E aqui nesse radar,
ele é de publicação mensal, a gente consolida o que está acontecendo nos cortes. Então, olha, como é que está ao longo dos anos, né? Está mudando a classificação? O que que aconteceu, né? Quais são os estados mais cortados? Quais foram os cortes? 0,7% em 2022, 4, 10, agora em 2020 a gente já começou com 9, né? Então a gente consegue ver essas previsões e uma coisa que para a gente é muito importante, qual que é a diferença que existe entre a visão dos agentes e a visão do ONS? A gente tem mês a mês, a gente tem só usina a usina, na verdade, né? A diferença entre aquilo que a gente está enxergando e aquilo que o ONS está enxergando, né? Então aqui a gente consegue para as solares e para as eólicas, a gente tem essa visão em percentual, tem a visão em reais, tem a visão em megawatt-hora, a gente consegue realmente entender o que está acontecendo no mundo dos cortes e ver, tem muito um resumo do pessoal, a gente tem que conseguir o repasse, né? Mas não é só isso. Tem muita gente que se tivesse o repasse estaria extremamente frustrado, porque menos do que 30% dos cortes que ele acha que teve seriam repassados. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo dos cortes que a gente acha que é importante dar transparência, então desenvolver o radar. E quem precisar aqui auditar os dados das usinas, validar a classificação, prever curtailment e tudo mais, é só mandar, né, um e-mail aqui para CGR, que é Cortes de Geração Renovável, @voltrobotics.com.br. Aí a gente explica como é que funciona essa questão do radar, como funcionam os auxílios aqui que a gente pode dar para quem está sofrendo corte e quer se posicionar, quer ter uma análise baseada em fatos e dados, quer fazer auditoria, previsão. Tem alguns outros modelos também que a gente tem, né, para ajudar na gestão dos cortes, tá?